Olá, está começando mais um episódio do podcast It's Cloud Time da Multiedro. Eu sou o Juliano, um dos fundadores da empresa e atualmente responsável pela área de nuvem pública da Multiedro. Estou aqui hoje com um convidado que é mais do que um convidado, ele é um amigo meu. A gente está nesse mercado juntos há bastante tempo, fomos uns precursores, vamos dizer assim, dentro do ecossistema de Google Cloud. E o Marcos Farias vai participar com a gente hoje aqui do nosso episódio. Marcos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que o pessoal estiver ouvindo a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. O prazer é meu, Juliano, é sempre bom conversar contigo e conversar aqui com todo mundo vai ser um prazer. Maravilha, Marcos. Como eu disse para você, né, e para os nossos espectadores aqui, nossos ouvintes, você também está nesse mercado de computação em nuvem, né, de tecnologia já há muito tempo. Fala um pouquinho de você, da sua formação e como que você chegou até aqui. Certo. A gente vai chegando numa idade que começa a ficar cada vez mais longa essa história quando a gente deseja compartilhar. Eu comecei na área de tecnologia em 95, com um curso técnico numa escola técnica estadual, ali na Moca, o Camargo Aranha. E desde então eu comecei a trabalhar com diversas tecnologias, nosso setor muda bastante. Então trabalhei como programador durante muitos anos, trabalhei depois como analista de sistema, como se chamava na época, fui administrador de base de dados, fui gerente de projeto, fui administrador de rede, que mais? Fiz uma série de atividades relacionadas à tecnologia. Eu comecei a trabalhar muito cedo, minha família é muito humilde, né? Então com 12 anos já comecei o meu primeiro emprego. E eu acho que parte do que me permitiu chegar até aqui foi o aprendizado, inclusive, nessa época. Meu primeiro trabalho foi num restaurante, num bar, depois eu trabalhei numa farmácia. E aí eu entrei, né, trabalhando na área de TI, primeiros sistemas eu fazia para joalherias ali no centro de São Paulo. E desde então eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos perfis de clientes, né? E me formei no nível superior, fiz faculdade de física ali na USP, no Instituto de Física da USP. Terminei em 2003, fiz uma pós em gestão de tecnologia. E é basicamente essa a carreira, né, acadêmica. Na área, você mencionou, né, no nosso ecossistema, eu trabalhava numa empresa que foi um dos primeiros parceiros de Google Cloud. Na época nem era Google Cloud, acho que chamava Google Enterprise, né? Quando Exato. Eles tinham eles tinham a primeira... O Google Enterprise, quando ele veio para o Brasil, trouxe uma solução que foi a primeira solução, ao que me consta, desenvolvida para o Google para o segmento corporativo, que era o Google Search Appliance, um servidor que você comprava. Vocês chegaram a revender, inclusive, né? Sim, sim. Isso foi lá em 2010, um pouquinho antes. Eu acho que eu comecei a trabalhar com isso em 2006, 2007. Sim, o Google Search Appliance, né, que ele era... Esponja, ele era colorido, ele era amarelão, assim, isso, né? Era uma blade que você colocava no rack. Exatamente. E transformava... Colocava um buscador do Google dentro da tua empresa. Isso, eu gostava bastante. Mais ou menos. Né? Era bem isso mesmo, né? Então, até o que eu costumava dizer, imagina que você colocava a caixa de busca do Google dentro da sua empresa. E naquela época, né, era um cenário em que a maioria dos servidores, das informações da empresa estavam on-premise, né? Dentro das instalações da própria empresa. Então, a gente colocava aquele equipamento ali e configurava ele para indexar, né? Como a gente fala, rastrear, identificar quais são os arquivos que você tem, podia conectar numa intranet, podia conectar num banco de dados. Sim, num servidor de arquivos. Servidor de arquivos, exato. E aí, na hora que você fazia a busca, ele fazia o que ele chamava de Universal Search, né? Uma busca universal. Mas levando em consideração algumas características peculiares desse universo. Então, no caso de uma empresa, levar em consideração o seu permissionamento. Uhum. Então, estagiário, acabou de entrar na empresa, faça uma busca pelo nome do cliente, vai me trazer talvez algumas documentações técnicas, algumas coisas mais genéricas ali. Já você, como dono da empresa, quando fazia a busca, já trazia tudo, inclusive questões financeiras, que só você tinha acesso. Então, ele respeitava esse permissionamento, né? Sim. Era um produto muito interessante, trabalhei durante alguns anos com ele. Ele teve uma aplicação muito grande na época, que eu me lembro, Marcos, em tribunais de justiça. Exato. Pelo grande volume de dados que eles tinham Isso. que trabalhar lá, né? Que eles tinham que indexar. Desafios ali, Então tinha um parceiro bastante forte nisso daí. Ele trabalhava bastante com o setor público. Legal. E aí, Marcos, a gente pula aqui pro objetivo do nosso encontro de hoje, que é falar sobre treinamento.
né, sobre preparação e capacitação de colaboradores dentro das corporações. Você é o fundador da Arc1, que é um parceiro Google Cloud também, só que específico para a área de treinamento. Exatamente. Você fala um pouquinho para a gente, então, dessa tua experiência agora na área de treinamento com a sua própria empresa. Claro, essa experiência termina remontando a isso que a gente estava acabando de comentar sobre essa experiência, esse trabalho prévio com o Google Search Applies. Então, isso em 2010, se não me falha a memória, eu estava num treinamento do Google e naquela época haviam profissionais de fora, né, muitas vezes ali da Califórnia, da sede mesmo do Google, dar treinamento para os parceiros na região. E ali eu me deparei com uma imagem que eu tenho muito clara até hoje, eu visualizo esse momento, que eu olhei para os lados e as pessoas, né, os alunos, muitos deles estavam com o computador aberto, né, o notebook, com o Google Translate, copiando e colando ali o texto dos PDFs, das apresentações, enfim, para traduzir. E aí eu fiquei imaginando assim, poxa, se o texto eles estão fazendo isso, imagina o áudio, né? A apresentação do instrutor está se perdendo muito. E realmente, né, a retroalimentação, a conversa terminava não fluindo tanto. Uhum. Era 2, 3 gatos pingados ali que interagiam mais com o instrutor. Sim. E nisso, hoje eu vejo isso como uma preocupação até com a diversidade, né? Hoje não, já tem um tempo que eu enxergo isso como uma preocupação de diversidade, inclusão. Né? E naquela ocasião eu falei, eu enxerguei uma oportunidade e conversando com o pessoal ali do Google, falei, olha, eu falo espanhol, eu falo português, o que vocês acham de eu me propor aqui, dar treinamento para os parceiros na nossa região, para ajudar, enfim, isso ficar mais acessível, ajudar o negócio a escalar. E aí isso foi muito bem recebido, teve bastante avaliações positivas, né? E desde então foi essa jornada. Então, em 2010 eu trabalhava nessa empresa, né? Que eu comentei antes. Nessa época eu já era um dos sócios, já tinha sido alçado a sócio. E aí eu comecei a tocar essa parte de treinamento, cada vez mais focado em treinamento. E cada vez eu fui me desenvolvendo mais nisso. Na época era só o Google Search Applies. Depois teve o Google Apps, que hoje a gente chama de Google Workspace. Hoje não, já faz uns anos também, né? Sim. Que, para quem não conhece, é essa suíte de colaboração que o Google tem, incluindo o Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Slides, Google Sheets, etc., que é uma alternativa, né, às soluções da Microsoft. E aí eu comecei também dando treinamento para os parceiros na implantação de projetos relacionados a isso, né? Então, como é que uma empresa que está usando uma solução do concorrente conseguia transitar de uma maneira estruturada, ordenada, né, seguindo as boas práticas para esse novo mundo de Google Workspace, né? Sim. Então, a jornada foi aí, basicamente. Legal. E aí a Arc1, desculpa comentando, a Arc1 ela nasceu da onde, então? Em 2016, isso. Em 2016 como um spin-off, né, para usar um termo besta assim. Basicamente, a parte de treinamento, eu e meus sócios chegamos à conclusão que a gente tinha umas divergências em relação ao rumo da empresa. Então a gente optou, eu saí, fiquei com essa parte de treinamento, daí nasceu a Arc1 e eles tocaram uma outra linha. Sim. Então, costumo dizer que a Arc1, ela traz esse DNA de 18 anos de relacionamento com o Google, mais 14 anos de experiência e treinamento. Muito bem. É legal aproveitar que você falou sobre isso e deixar claro para o público, né, que está ouvindo a gente, que o Google ele separa muito bem quais as competências dos seus parceiros, né? Isso. Então, a Arc1 está dentro de um universo de parceiros que são exclusivos de treinamento. Isso. Né? E a Multiedro é uma consultoria, né? Uma empresa que faz o deploy, mesmo faz a integração das aplicações usando os recursos que o Google tem de computação em nuvem. Exatamente. E foi nesse momento que a gente se conheceu, né, Marcos? Porque até antes da Arc1, você era um instrutor, como você falou, dos recursos do Google Workspace, de toda a metodologia de implementação do Google Workspace, Isso. na época Google Apps, que envolvia não só a questão técnica, mas a questão também da gestão de mudança. Isso. Existem boas práticas para ajudar os parceiros a fazerem com que os clientes migrem para essa plataforma de colaboração com o menor atrito possível, né, dentro do dia a dia de trabalho deles. Exatamente. E você, como instrutor, preparou muitas pessoas da Multiedro
para serem esses multiplicadores dentro dos clientes que a gente atende. Isso. Foi ali que a gente se conheceu. Exatamente. Então já tem bastante tempo, tem mais de 10 anos. Tem. E vocês têm um pessoal muito bom, né? Eu lembro sempre do Patrick. Sim. O Patrick é uma figura, ele é muito bom. Mas tem mais um pessoal lá também. Mas eu sou meio ruim de nome, eu tenho que ver a pessoa, tá, aí eu lembro. É que depois de tantos anos, a quantidade de gente que passou pela sua frente também é difícil de guardar todo mundo, né? Mas o Patrick continua lá. Eu sei. Eu encontrei ele semana retrasada, né? Que nós estávamos lá em Las Vegas, no evento do Google. Do Google Next, exatamente. Também é um lugar que a gente se esbarra, às vezes até com mais frequência do que aqui em São Paulo. É verdade. Eu acho que nos últimos anos a gente se encontrou mais lá fora desses eventos do que aqui, de fato. E aí, Marcos, eu sempre uso uma piadinha corporativa entre o diretor financeiro e o diretor de RH, né? Onde o diretor financeiro fala assim, poxa, mas e se a gente treinar os nossos funcionários e eles forem para a concorrência? E aí o diretor de RH fala assim, e se a gente não treiná-los e eles ficarem aqui? Exatamente, né? É isso mesmo. Acho que isso resume bastante o ponto de vista que existe dentro das corporações. Lógico que isso já é um pensamento, acredito, mais ultrapassado, mas ainda tem questionamentos a respeito do quanto que eu devo investir na capacitação da minha equipe, seja em hard skills, seja em soft skills, seja em conhecimento técnico, seja em conhecimento comportamental. Sim. Né? E é óbvio, para mim é óbvio, né? Como sócio de uma empresa, que você precisa realmente investir na tua equipe. Sim. O mercado que a gente atua, e não é diferente em outros mercados, se você for para a área de saúde, se você for para a área jurídica, novidade acontece o tempo todo. Sim. Ontem eu estava conversando com um amigo e ele falou assim que o ser humano, já há algum tempo, ele produz mais conhecimento do que ele é capaz de absorver. Sem dúvida. Então, assim, se a gente não capacita o nosso profissional, a nossa equipe, ela vai ficar atrasada em relação ao conhecimento, em relação a ferramentas, em relação a metodologias. Então, isso é um esforço contínuo que precisa ser mantido ao longo do tempo para garantir que a gente consiga atender as expectativas que o cliente tem. Exatamente. Né? E não é diferente quando a gente fala do mercado onde a gente atua. Né? Computação em nuvem e tecnologia como um todo, né? É um mercado que está em constante evolução. A gente tem agora o advento da IA generativa, que está sendo muito falada, é um tema muito presente nas conversas quando a gente está discutindo com clientes. E você tem que preparar a tua equipe. Ela tem que ser capacitada continuamente para entregar bons projetos, né? Para ajudar o cliente, inclusive, a entender como fazer o melhor uso da tecnologia. Como você deu o exemplo do Google Workspace. Não basta a ferramenta funcionar. Você tem que ajudar o cliente nessa transição. Isso. Como é que eu saio de uma plataforma consolidada aqui dentro da minha empresa e parto para uma outra? Sim. Se eu não preparar os meus usuários internos, né, cara, eles vão ter dificuldade de extrair todo o potencial. E a tecnologia é isso, né? É garantir que o cliente use o máximo possível daquilo que está disponível para ele. Isso. Como é que você vê as empresas investindo nas suas equipes? Olha, a gente tem quantas horas para... Mas tem bastante pontos bastante interessantes do que você acabou de comentar, né? Eu acho que a primeira coisa, eu demorei para ter a oportunidade de ter empresas que podiam investir em mim. Então, como empresário, né, como uma pessoa que conduz uma empresa e passou por momentos muito difíceis ao longo desses anos todos, você também deve ter passado, eu acho que como todo empresário brasileiro, você tem várias dificuldades, né, que você tem que se defrontar. Complexidades que vão além daquilo que a gente vê no dia a dia. E aí, quando a gente vê os empregos gerados no nosso mercado, no Brasil, você tem as grandes empresas e você tem as pequenas e médias empresas. Essas grandes empresas, muitas vezes, elas têm acesso a mais recurso, têm uma estruturação e elas têm ali maior poder de investimento. Né? Sim. Então, essas empresas, elas já vão conseguir investir no profissional, vão conseguir fazer já tem uma consciência maior sobre esses temas, esses pontos que você trouxe aqui. Então, eu acho que uma coisa que a gente termina precisando conversar mais é sobre, e essas pequenas e médias empresas?
Eu não gosto muito de uma certa visão difundida, às vezes, na nossa sociedade, que o empresário é vilão, que o empresário é explorador, etc. Porque o pessoal não tem muita ideia do quanto, né, muitas vezes o governo, de maneira desnecessária, complica a vida, né? Uhum. Em termos de complexidade tributária, enfim, de obrigações acessórias que você tem que cumprir. Então, trazendo para essa realidade de pequena empresa e de média empresa, o que eu acho que é importante, aí eu falando com as pessoas, né? Porque quando a gente falou, você colocou bem, por exemplo, o que a gente pode fazer para os clientes, né, poderem aproveitar ou usarem o Workspace ou outros produtos, porventura eles estejam ali contemplando a possibilidade de usar. No fundo, quem toma decisões, ou quem vai comprar, quem vai usar, são sempre pessoas. Uhum. E aí eu gosto muito de avaliar, entender, né? E isso eu sou apaixonado pelo termo que você mencionou, de change management, gestão de mudança. Porque daí ele traz várias dimensões desses desafios. Então tem você o desafio organizacional, mas você tem o desafio individual. Como cada pessoa reage à mudança. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto quando eu dou treinamento de gestão de mudança, já colocar logo na mesa, é a questão da empatia e de entender que as resistências que as pessoas têm à mudança, elas têm uma razão até evolutiva. Eu estou falando aqui como espécie, né? Então, até antes de eu entrar nesse exemplo mais especificamente, por que eu estou trazendo aqui à tona? É que eu acho que é importante para o profissional, para as pessoas, elas trazerem para si essa responsabilidade e não esperarem tanto que a empresa tenha essa possibilidade. Porque às vezes por uma miopia da liderança ou por simplesmente uma carência de recurso. Falta de política também, né? Exato. Ou carência de recurso. Né? De ordem econômica, financeira, ou porque não tem ainda os processos estruturados, não tem uma pessoa dedicada a isso, a pessoa está toda hora apagando fogo e não consegue ver isso. Por uma razão ou por outra, o que é o meu conselho é que as pessoas tragam para si essa responsabilidade pela evolução própria, né? Sim. E aí, até finalizando aquele exemplo que eu ia dar, por exemplo, muitas vezes você se depara com resistências que as pessoas têm ao novo em função do quê? Até porque a gente foi programado biologicamente a ter uma certa aversão ao novo. Eu li um livro uma vez falando sobre gestão de mudança, ele trazia um exemplo, vou falar aqui de maneira mais simplória, simplista, mas imagina você morando ali, vivendo 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, ali com um grupo de pessoas num determinado local. Aí vem um gênio ali, alguém falando assim, cheio de ideia nova, fala assim, vamos ali ver o que tem do outro lado da montanha, do outro lado do rio, etc., do outro lado desse deserto. E aí você, muitas vezes, a pessoa que era mais, vamos explorar e fazer isso, o pessoal decidia seguir, o que acontecia com esse pessoal? Muitas vezes vai chegar naquele local, não vai ter alimento, não vai ter água, vai ter um animal ali diferente que eles não vão conseguir lidar, morre todo mundo, tem doenças, ou vai ter um outro grupo de pessoas que não vai recebê-los bem, termina morrendo. Então, como um mecanismo de preservação, foi meio que sendo incorporado no nosso DNA um mecanismo de resistência à mudança, como um mecanismo de preservação mesmo. Então, às vezes o pessoal fala, porque a pessoa não quer sair da zona de conforto. E aí isso tem um viés que eu vejo de preconceito. E de fato, eu carreguei isso por muitos anos, né? Até 2010, se eu não estou enganado, ou 2011, quando eu tive o primeiro treinamento de gestão de mudança, que aí fez assim, aprendi bastante coisa e consegui olhar esse lado humano, que é entender que as pessoas têm razões muito legítimas para querer ficar nessa zona de conforto. Uhum. Então aí existem ferramentas, instrumentos que ajudam a pessoa a sair, enxergar o novo, a possibilidade, entender a raiz daquele temor dela. E eu entendo que, por exemplo, um profissional que está começando a carreira, ou um profissional que já está ali com alguns anos de carreira, né, se desenvolvendo, às vezes até essa falta de habilidade evita que ela consiga progredir ainda mais na carreira. Eu conheço histórias de profissionais excelentes, tecnicamente falando, e por uma falta de habilidade ali social, as pessoas viram e falam, poxa, teria fulano que é excelente para trabalhar, mas ninguém consegue trabalhar com aquela pessoa. Uhum. Né? Porque é uma pessoa que não agrega, é extremamente desagregadora. E os problemas, como você estava falando, os desafios, eles são cada vez mais complexos. Sim. É cada vez mais difícil você ter uma pessoa que vai pegar e matar todo o problema. Você precisa da defesa boa, a zaga boa, tudo trabalhando em conjunto, né? É verdade. E quando a gente fala de tecnologia, Marcos, esse problema ele é mais amplo, porque como a gente comentou aqui, você quer fazer com que o cliente use o máximo que a tecnologia tem para oferecer. Isso. Então você tem que estar preparado
para ajudar o cliente a encontrar uma aplicação de negócio Isso. para aquela tecnologia. Né? Ela, por si só, não vai resolver o problema da empresa. E aí entra essa habilidade complementar do colaborador. Isso. Né? Ajudar o cliente. Eu falo, o cliente pode ser o seu cliente interno também, Exato. né? Mas ajudar quem vai usar a tecnologia, quem é o consumidor da tecnologia, a conectar aquilo com os problemas reais do dia a dia. Exatamente. Fazer essa análise exploratória, fazer simulações, fazer provas de conceito, ajudar a melhorar a produtividade. Porque a tecnologia é isso. Né? A tecnologia veio para facilitar a nossa vida no dia a dia. Exato. Tentar melhorar a nossa produtividade, tentar automatizar determinadas rotinas. E o papel do profissional de tecnologia, eu enxergo muito nesse lado, nesse caminho, de fazer com que a tecnologia realmente traga benefício para o negócio. Isso. E aí ele tem que ser realmente um apoiador do usuário ali para fazer a conexão com as rotinas dele no dia a dia. Exato. Né? Uma coisa que eu costumo frisar, por exemplo, eu tenho um espaço na minha casa, um home office, né? E do lado dele está uma área de serviço onde eu tenho umas caixas de ferramentas, né? Então, nos treinamentos técnicos que eu dou, acontece de eu dar alguns treinamentos, né, para parceiros, para clientes, enfim, falando sobre ferramentas e tal. Um aspecto que eu sempre abordo, eu tenho usado esse exemplo muito ultimamente, inclusive, falo assim, olha, eu tenho uma caixa de ferramenta aqui do lado que tem alicate, martelo, chave de fenda. Mas não é porque eu tô com esse martelo aqui que todo dia eu tô aqui batendo nas paredes. Você vai olhar aqui a minha casa, as paredes estão tudo inteiras. Então, uma das coisas que eu vejo, e principalmente o pessoal que é mais novo, né, com a tecnologia, é essa agonia, essa ansiedade de usar a ferramenta torta e direito. E o que eu sempre, nessa linha do que você falou, o que eu aconselho às pessoas, e é um exercício que eu também tenho que fazer. Eu participei uma vez de um treinamento de vendas e o rapaz falou assim, uma pessoa ali técnica, né? Ele falou, como você sabe a resposta, você já não consegue nem, você já quer pular e já, né, sai respondendo. E aí ele colocou, e tem alguns exemplos assim que ajudam a ilustrar isso, a necessidade da pessoa parar antes e tentar entender realmente qual é o cerne do problema. Uhum. Porque, e aí eu tenho uma história pessoal que aconteceu comigo, que eu acho que ajuda a ilustrar isso, mas é assim, o profissional, né, dentro das soft skills, das habilidades dela, que esse profissional precisa desenvolver, que eu aconselho que se desenvolva, é a capacidade de comunicação. Uhum. Mas o que nós somos orientados, ou sempre tem uma mensagem no sentido, desde que nós somos pequenos, ou estamos na escola, a gente aprender a apresentar, fazer apresentação, aprender a falar em público. O que não se fala muito, não se dá o devido viés, é a importância de você saber ouvir. Uhum. Né? Então, quando você fala o que você já sabe. Quando você ouve, você pode tá aprendendo coisas novas e em cima daquilo você fazer uma proposição melhor. Então, até uma vez eu aprendi, você deve lembrar do Mauro Rezende, eu adoro ele, né, de 1900 bolinha lá do Google. Mauro Rezende, um abraço para você, vou marcar aqui um bate-papo contigo. Ele tem que ver, ele é uma pessoa incrível mesmo. Ele ensinou essa frase, até hoje eu mantenho, e às vezes eu uso também, que não é por acaso que a gente tem 2 ouvidos, né? E uma boca, Uhum. porque a gente deveria ouvir mais do que falar. Sim. Né? Então, nessa linha, eu não sei se me permite contar uma história pessoal, claro, que ajuda a ilustrar isso. Teve uma época em 2000 não vem mais ao caso, mas 2000 bolinha, eu estava, modéstia à parte, no pico assim da minha forma física. Eu fazia natação, fazia boxe, fazia o que mais? Corria, eu fazia uma série de atividades físicas, então eu estava assim voando, né? Só que nessa época eu comecei a sentir uma dor no peito e aí o que você faz? Você vai no médico, você fica preocupado. Aí o pessoal fica brincando, é gases, e não era gases. Mas aí fez o exame de coração, fez teste, um monte de coisa, e ninguém detectou nada. Aí beleza, aí fui em outro, não encontrou nada também. E aí o que eu fui fazendo? Bom, não tá encontrando, mas eu tô sentindo isso aqui. Eu fui diminuindo as minhas atividades físicas, eu cortei uma coisa, eu falei, poxa, eu tô forçando, talvez, e fui cortando, e aí, de repente, eu tava sedentário, e nisso se passou 2 anos com essa dor. Até que houve uma crise lá, e aí, associada com um quadro que eu tava trabalhando muito, tava realmente sobrecarregado, isso aí eu acho que eu tô falando de 2007, 2006, ou não, talvez até antes, enfim, não importa, que
Aí eu fui numa emergência no hospital, e aí o médico perguntou o que está acontecendo. Eu falei, olha, na verdade me levaram ali numa emergência e tava até com a mão assim, eu pensei, putz, vou ter um derrame aqui, alguma coisa. E aí o médico conversando comigo, tentando entender os sintomas, o que estava acontecendo, ele falou, mas Marcos, eu entendi que você está com essa dor no peito aí, no coração, e os testes não apontaram nada, fiz aqui alguns testes, não apontaram nada, e aí, mas não tem nenhuma outra coisa que você sinta, que você ache meio estranho, mas que a priori você acha que não tem nada a ver e você nunca reportou? Juliano, foi a primeira vez em 2 anos, ou 3 quase, que eu passei por isso, que alguém perguntou isso. E aí ele falou para mim isso, eu ia pensar e falei, olha, agora que você está falando isso, eu sinto uma fome assim meio descomunal. Eu posso acabar de comer, e eu sei que eu comi uma refeição justa, digamos assim, e eu continuo com uma fome como se eu não tivesse comido nada. Então eu só não estou com fome quando eu como muito. Mas aí quando eu como muito, eu fico mal porque eu comi muito. Então eu fico alternando a minha situação entre um extremo e outro. Ele falou, Marcos, então já sei o que você tem. Você tem, acho que era esofagite, uma inflamação no esôfago, que ele dá esse sintoma de fome, de não está saciado. E como é uma dor aqui no peito, o esôfago está aqui. Ela irradia, você como leigo, descreve essa dor como dor no coração. E aí isso me abriu os olhos, que ele falou isso e tal. E quantas vezes nós, profissionais de TI, ao ouvir uma dor do cliente, não confia no diagnóstico do cliente e fala, então tá, você precisa de um remédio para o coração. Sim. Né? Então, esse trabalho de investigação, de perguntar, de comunicar, de conversar, é uma área no nosso setor que eu sinto bastante Sem dúvida. Dificuldade. Sem dúvida. Isso com o cliente interno também. Sim. Você, por exemplo, a gente que é uma consultoria, né? A gente tem a nossa equipe técnica e tem a nossa equipe que não é técnica. Geralmente é a equipe comercial, a equipe de apoio, né? Administrativo, RH. E a gente enfrenta esse desafio, e acredito que isso acontece em todos os lugares, dessas equipes terem dificuldade de se comunicarem, justamente por essa incapacidade de fazer perguntas, de ouvir, né? Sim. Então, vale para dentro da empresa como vale para fora. Lógico que para fora tem um impacto muito mais visível, que é a relação com o cliente e atender às expectativas dele, né? Sim. E acredito que nos últimos anos, aí, nas últimas décadas, pelo menos nesse período em que a gente se conhece, né, e a gente vem trabalhando junto, essa habilidade passou a ser cada vez mais necessária. A própria computação em nuvem, ela traz uma quebra de paradigma. Isso. E sejam as aplicações no modelo SaaS, seja modelo tradicional de infraestrutura como serviço, ou até com o advento agora da IA generativa, você precisa ter essa habilidade de conversar com o cliente, de ouvir o cliente, para ajudá-lo a fazer essa movimentação, a fazer a adoção dessas tecnologias. Sim. O SaaS, naturalmente, foi o precursor dessas mudanças que a computação em nuvem trouxe pelo empacotamento que ele traz, né? E depois você pega a infraestrutura IA generativa que exigem mais empenho, né? Exigem mais processos, exigem mais conhecimento para você fazer a movimentação. Ela não é tão trivial, né, como é numa aplicação SaaS. E até aproveitando, você contou da sua história, eu li um livro também há pouco tempo chamado O Palhaço e o Psicanalista. São 2 brasileiros que escreveram. Um deles é o Christian Dunker, que é um psicanalista, né? E eles falam essencialmente sobre a habilidade de ouvir, né? E cada capítulo é escrito por um dos 2. E você percebe nitidamente quando é o palhaço e quando é o psicanalista que está escrevendo. Então fica essa dica, né? Legal. Acredito que para você também, pela sua demonstração de entusiasmo, mas também para os ouvintes aí que estão acompanhando. Sim. É um livro essencial para desenvolver essa habilidade. Nossa, muito bom. O Palhaço e o Psicanalista. Boa dica. Depois eu vou deixar nos comentários o nome completo dos autores para que o nosso ouvinte aí e o nosso espectador possa consultar. Muito bom, muito bom. E aí, Marcos,
você como um parceiro do Google, né? Parceiro de treinamento do Google. Sim. Você tem ali todo o leque, né, de cursos oficiais do Google que você pode entregar para empresas. Essas empresas podem ser tanto o cliente final, né, quanto os parceiros do Google. Os parceiros de consultoria, né, que é o caso da Multiedro. Então, assim, tem um leque enorme de cursos que servem tanto para preparar o usuário, né, para preparar o analista ali a usar as ferramentas, quanto também na jornada de certificação. Isso. Né? Você quer comentar um pouco sobre isso? Claro, podemos. Então, até 2008, se não estou enganado, um pouco antes, o Google lançou os primeiros serviços dele na nuvem que podiam ser consumidos pelas empresas, né? Era o BigQuery e o App Engine. E numa pegada muito moderna, digamos, para a época, né? Então, a transição não fluiu tanto, né? Era muito disruptivo, né? O conceito, algumas coisas. O próprio App Engine, ele é um Platform as a Service. Isso. Né? Você abstrai toda a parte de infraestrutura. Essa é o propósito. Né? Você é o programador, você escreveu o código, vou executar aqui. Não me preocupo com o que está por trás, de certo modo. Parecido com quando a gente cria um arquivo no Google Docs, você não se preocupe que máquina vai. Você só faz a mesma coisa, um código lá no App Engine. Né? Hoje ainda é assim, tem mais algumas coisas, obviamente. Sim. E isso daí, dentro dentro do arranjo, né, das coisas, o que eu costumo dizer, né? E isso é uma das preocupações que eu tento transmitir à equipe, porque ao longo desses anos nós crescemos bastante, então eventualmente era só eu dando treinamento, entrou meu sócio, se juntou a mim e começamos a dar treinamento, aí que a gente virou um Authorized Training Partner, porque até então, até 2018, se eu não estou enganado, não existia essa segmentação dentro do setor, né? Dentro do ecossistema do Google Cloud. Eventualmente se criou isso, e aí a gente foi, não sei se foi o primeiro no Brasil, ou talvez o segundo, por uma questão ali de dias ou semanas, mas enfim, a gente virou um Authorized Training Partner, né? Então, o que isso permite? O que a gente faz? A gente tem uma série de treinamentos oficiais do Google para diferentes tecnologias. Essas tecnologias são agrupadas mais ou menos em alguns pilares, né? Então, você tem ali o pilar de infraestrutura, você tem um pilar de Big Data e Machine Learning, você tem um outro pilar de desenvolvimento de aplicação, e tem algumas aqui que são mais para... Bancos de dados. Isso, vai estar ali, por exemplo, Big Data e Machine Learning. Sim. Mas também termina muitas coisas sendo tangenciadas por outras áreas, né? Sim. Mas, grosso modo, você tem esses tópicos. E aí, dependendo do perfil do profissional, ele termina, às vezes, trabalhando num aspecto, num pilar ou no outro. Tem como se diz? Afinidade, né? Às vezes ele tem mais afinidade, ou o histórico de carreira dele vai para um caminho ou para o outro. Sim. E aí, o que existe também, e isso não só no Google, né, no Google Cloud, mas em várias empresas de tecnologia, se existe algo que talvez para os ouvintes seja óbvio, todo mundo já saiba, que são essas certificações. Essas certificações, normalmente, elas são exames que você presta, e aí tem uma entidade que vai fazer essa auditoria, essa verificação. Então, por exemplo, você agenda lá um exame para Professional Google Cloud Architect. Então, você vai ser avaliado dentro de 50, 60 perguntas de múltipla escolha, conhecimentos ali que vão sendo apresentados, situações. Olha, tem um cliente, um cenário com essa necessidade, o que você propõe? Aí tem lá as alternativas, você vai escolhendo. Nessa prova, nessa entidade certificadora, onde você vai fazer essa prova, você não pode fazer consulta, não pode acessar nenhum material, então tem todo um monitoramento para você não colar, né? Assim, não poder fazer consulta, e você mostrar que realmente você sabia aquilo que você foi respondendo. Isso eu costumo dizer, uma analogia para deixar isso mais próximo, é como se fosse uma carteira de motorista. Essa carteira de motorista, ela habilita você no nosso dia a dia aqui de civil, vamos dizer assim, a dirigir e conduzir veículos na rua. No nosso caso, isso transmite a confiança para quem eventualmente estiver sendo contratando alguém, fala, olha, esse profissional já domina certos conceitos, certas tecnologias. O que esse exame muitas vezes não consegue, da mesma forma que o Detran não, a pessoa que vai pegar essa carteira de motorista vai ser um bom motorista. Ele vai conseguir lidar com situações inesperadas. Exatamente. Com o estresse, né? Exatamente. Com
algo que não está no script. Isso. E aí é o que entra também a carreira, a experiência, a vivência de cada um, né? E Sim. esse coaching, esse aconselhamento que numa empresa, por exemplo, como você, lá tem um pessoal que pode ir fazendo esse, né, esse recebimento, vai empoderando, vai capacitando essas pessoas. Então a gente tem bastante treinamento técnico que ajuda isso, e como os nossos instrutores eles são muito experientes, já trabalham bastante tempo no mercado, também termina tendo esse acompanhamento, esse olhar humano de ajudar a pessoa também a se desenvolver como profissional. Isso é um Sim. foco, um viés que eu tento transmitir bastante, né, às pessoas. Perfeito. O profissional muito técnico, Marcos, ele sabe da competência dele, né, em mexer na ferramenta, em mexer na tecnologia. E muitas vezes, como você falou, ele tem barreiras, né, individuais para ter uma predisposição maior de conversar, de ouvir. Porque Isso. ele está tão seguro do que ele sabe, e certamente ele sabe o que fazer. A questão é como ele se comunica com o cliente. Isso. Né? Como é que ele apresenta a solução para o cliente sem parecer arrogante e sem parecer displicente. Sim. Do tipo assim, mas você nem ouviu o que eu falei? Não, mas eu já sei o que você precisa. Né? É a questão do médico, né, que você falou, e aconteceu com meu filho essa semana. Ele estava com um problema no olho, chegou lá, o olho estava lacrimejando, um pouco vermelho, o médico falou assim, você está com um quadro de conjuntivite. Aí já deu lá uns remédios e tal. No dia seguinte ele tinha uma consulta num pneumologista, falou assim, não, isso aqui não tem nada a ver com conjuntivite. Nossa! Isso aqui é um vírus e blá 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 e tal. Então assim, sabe, ele foi num lugar especializado, hein? Sério? A primeira consulta dele foi num lugar especializado. Então, o profissional que se apega muito na questão técnica, ele cria uma casca e ele tem essa dificuldade. Eu acho que isso, na minha percepção, a sociedade acaba tornando a pessoa um pouco mais introspectiva, né? É o caso do motorista. Você tem tantos fatores externos cobrando de você uma garantia de sucesso que você não se dá a liberdade de ouvir o outro. Sim. Né? De compreender o drama que a outra pessoa está vivendo. Você acha que você tem que ser o super-homem. Né? Fala assim, não, cara, eu não vou dar a percepção para o outro de que eu posso, sei lá, demonstrar alguma fragilidade porque eu estou fazendo uma pergunta, porque eu não estou certo disso. Eu acho que nós somos humanos. A gente é factível, está suscetível a errar. Sim. Né? A gente tem que saber como lidar com isso. Mas esse é um aspecto que eu acho que os donos das empresas, né, ou a alta liderança, ela tem que ajudar o colaborador que é muito técnico. Fala assim, cara, não tem problema nenhum você fazer perguntas. Pelo contrário, quanto mais você conhecer do que o cliente está precisando, quanto mais você se colocar no lugar do cliente, e aí eu reforço, não é só o cliente externo, é o cliente interno também. Você tem a equipe técnica que está ajudando um vendedor, cara, pensa na posição do vendedor. Né? Ele tem uma pressão ali para fechar o negócio. Você está ali para ser um facilitador nesse processo. E se você se fecha nas tuas competências e você fala, olha, vendedor, você não sabe nada do que você está falando, deixa que eu faço. Você, além de criar uma dependência, né, em relação a você mesmo, né, fazer o vendedor criar uma dependência em relação a você, você não está ajudando o vendedor a se desenvolver também. Né? Então, eu entendo que a liderança ela precisa orientar e dar feedback para o corpo técnico a ser mais aberto. Sim. Né? A buscar interagir mais com o seu interlocutor, seja o cliente interno ou externo, mostrar que você, com a tua capacidade técnica, pode ajudar o cliente a resolver o problema dele. Então, esse é um papel da liderança. E a liderança pode fazer isso pelo exemplo, por feedbacks, por orientação, por sugestão de leitura, mas também contratando empresas. Né? Você, na ArcOne, tem acho que assim, o pilar principal, que é a questão técnica. Né? Preparar o profissional para as habilidades técnicas.
Mas tem um monte de outras empresas aí no mercado que também oferecem serviços para ajudar no desenvolvimento das habilidades sociais, Isso. né? De ter empatia, de trabalhar em equipe, de entender que o colega não é necessariamente um competidor. Vocês estão ali para chegar num senso comum. Colaborar, né? Colaborar. Sim. Então, eu vejo dessa maneira a liderança atuando, né, ajudando o profissional técnico a melhorar, Sim. né, a desenvolver essas habilidades comportamentais, os famosos soft skills. Sim. Né? O que eu acho que tem vários aspectos aí bem importantes que você trouxe à tona, né? O primeiro, aí eu acho que eu termino puxando de volta para aquilo que eu falei no começo, que assim, eu acho que você tem razão, a liderança ela pode fazer isso e idealmente deveria, mas só que também a gente precisa reconhecer que muitas vezes essa liderança carece dessas habilidades também. Sem ela dúvida. conseguiu alçar esse papel, e tanto que há algumas empresas que eu acho que tem uma cultura tão assim que... Em parte eu virei dono de empresa, virei empreendedor, porque eu fui tendo alguns contatos e eu falei, eu não quero trabalhar assim, eu não quero, sabe assim, Sim. não é o meu estilo, eu não acredito nessa linha, empurrar produto de... Não, eu, sabe, acredito em um vendedor bom, ele vai entregar a solução que ele precisa para a pessoa que precisa. Demonstrar esse caminho, ser um facilitador, como você estava descrevendo. Sim. E dentro dessa linha do que você comentou... Eu queria até aproveitar isso que você falou, porque muitas vezes a gente promove um recurso que tem boas habilidades técnicas para ser um líder. Exato. E a gente não prepara ele para isso. Exato. Né? E aí, esse recurso, depois ele fica frustrado, não desempenha bem, ele é demitido, a gente perdeu... Agora a gente tem dois problemas. E a equipe também fica frustrada, Exato. né? Porque achava que ele ia ajudar, em alguma medida, a desenvolver essas habilidades. Então, a preparação da liderança também é fundamental. É fundamental. E agora, uma coisa que é interessante, né? Isso vale tanto para essas habilidades técnicas que a gente está comentando, quanto para essas habilidades pessoais que também estamos discutindo aqui, é que uma coisa que mudou muito desde a época que eu tinha mais cabelo, você tinha mais cabelo. O meu era mais preto. Mais preto, enfim. É o quê? O acesso ao conhecimento está muito mais difundido, em diversos formatos. Sim. Então, se há 20 anos ou 30 anos atrás, já tinha bastante documento, né? Páginas, posts, artigos falando sobre habilidades, dicas, etc. Hoje você tem muita coisa no YouTube que você pode assistir que não custa nada. Sim. Né? Agora, o que eu acho que remete ao problema, ao desafio que você comentou. Quando a pessoa ela conhece bastante, ela fica tão segura de si que ela não enxerga o que ela não sabe. Uhum. E isso é, de fato, um grande problema. Sim. Mesmo quando ela não tem tanta confiança. Não é que ela não tem confiança, quando ela tem dimensão da ignorância dela. Ela sabe que não sabe tudo, mas ela não sabe o que está faltando aprender. Né? Então, papos como esse aqui, eu acho que a gente termina ajudando a mostrar para as pessoas algumas possibilidades. Olha, você está olhando esse lado aqui, você está atento a esse aspecto que é importante. E aí eu volto, né, na questão da pessoa puxar para si. Sim. E não depender dos outros. Não porque... porque às vezes não teve sorte mesmo de cair num lugar. Eu sou muito grato, assim... ao caminho que a vida foi levando, as decisões que eu fui tomando ali me levaram para um lugar que eu estou muito feliz hoje, né? Já faz alguns anos eu realmente me sinto muito feliz com o que a gente conseguiu alcançar. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Exato. Pese as dificuldades que eu tenha passado quando criança, de família com bastante limitações assim, financeiras e tal, pese tudo isso, a gente conseguiu superar. Muita gente não. Sim. O mundo, ele é difícil. Sim. Né? A gente sabe... Não é justo. O quanto ele é cruel, né? O quanto ele pode ser cruel. E aí, aproveitando isso que você falou, tem uma outra frase corporativa bastante batida, né? Que é assim, plano de carreira quem faz é o funcionário, né? E é isso, eu concordo em parte também, né, com isso. Eu acho que se o funcionário não busca se desenvolver, né? Ele não vai nem ajudar a própria empresa a saber o que é necessário. Sim. Principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas. Micro, pequenas e médias empresas, no Brasil, respondem por mais de 60% da mão de obra. Eu acho que até mais, viu? Pode ser até mais. Acho que é mais. Né? Então, assim, a grande massa de pessoas está nessa categoria de empresa, né? Empresa até 300 funcionários, mas você pega aí, tem milhares ou milhões de empresas. Com 20, 10. Exato. É o restaurante, é a padaria, é o barzinho, é a farmácia. Então, assim, é necessário que o funcionário saiba que ele precisa ter autonomia e iniciativa. Sim. Né?
Nenhuma empresa, nem grandes empresas, a gente sabe disso, né? Porque a gente já trabalhou ou em grandes empresas ou com grandes empresas. Nem nas grandes empresas o funcionário se move sozinho. O funcionário... Cuidado do RH totalmente. O RH tutela ele o tempo Sim. todo, né? Ele tem que buscar Sim. o conhecimento dele, muitas vezes fora da empresa. Claro. Né? E não é diferente ou até mais desafiador quando a gente fala de corporações menores. Então, eu, até dando um outro exemplo pessoal, sou mentor, eu tenho um trabalho voluntário de mentoria de jovens para planejamento de carreira, né, e desenvolvimento profissional. Eu, atualmente, estou fazendo mentoria de um jovem, ele já tem 22 anos, né? Ele trabalha numa farmacêutica multinacional, ele é um analista de projetos lá e não existe plano de carreira, né? E nas conversas que eu tenho com ele, eu falo para ele, cara, você precisa desenvolver o seu plano de carreira. Você precisa, se dentro da tua empresa não tem uma política de feedback, constrói você com o teu chefe. Sim. Né? Provoca você ele. Isso. Porque senão é aquele negócio. O chefe está na zona de conforto. Não é simples ser chefe também. Isso. Eu tenho minhas ressalvas quando ele está na zona de conforto. Tem casos que sim, tem outros que ele não está. Sim, é que a zona de conforto pode ter uma característica pejorativa, sim, né? Exato, o cara está acomodado. É. Né? Além da sobrevivência que você falou. Sim. Mas é isso. O fato da pessoa ser ambiciosa, eu acho que é uma característica positiva, é diferente dela ser gananciosa. Né? Ambiciosa, ela quer crescer, ela quer se desenvolver. Então ela tem que ir atrás. Isso. Em grande medida, ela tem que ir atrás. Pode ser que você tenha situações em que a pessoa ela é tímida, ela é muito introspectiva, e aí a empresa tem que apoiar. Né? Não só nessas situações, obviamente, o ideal é que toda empresa tivesse a sua política bem clara de como ajudar o profissional a se desenvolver. Mas sem dúvida nenhuma que o profissional em si, ele tem que ter essas iniciativas. Isso. Até eu daria um outro passo atrás para lembrar o seguinte, a gente está falando tanto profissional, cliente, etc., mas esses recursos, essas ferramentas que a gente está falando aqui, né, de oportunidades de melhoria pessoal, ela vai beneficiar essa pessoa no seu âmbito pessoal mesmo, das suas relações familiares, das suas relações com a namorada, com, sabe, um parceiro. Então, assim, acho que... No dia a dia, né? No dia a dia. Antes de ter empresa, ou cliente, ou qualquer coisa do tipo, são pessoas que estão se relacionando. Sim, exato. Então, essas habilidades, assim, esse olhar, essa empatia de entender, por exemplo, uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, eu uso bastante esse exemplo, é na linha de justamente, como técnico, eu tendia muito a sair já respondendo. E aí, dentro dessa escutativa, e aí quando eu dava a resposta técnica, a réplica que eu obtinha muitas vezes, não, você está falando isso porque você não entendeu o meu problema. Se você tivesse entendido, você não ia estar achando que é tão fácil assim, não sei o quê. E sabe o quê? Às vezes ele tinha razão mesmo. Uhum, e eventualmente eu aprendi ali uma técnica que é resumida como 3Ds, que é basicamente o seguinte. Então, a pessoa te expõe um problema, uma situação, você tenta entender qual é a causa raiz daquilo. Aí você vai esmiuçando ali com perguntas. E aí, eventualmente, você faz agora... Deixa eu ver se eu entendi. Me ajuda a ver se eu entendi, se eu estou esquecendo nada. Aí você repete e tal, vai reproduzindo. Aí a pessoa confirma, aí sim você pode ver se aquela ideia sua inicial adere, é pertinente ou não, aí você adapta, e aí você entrega a resposta. Sim. Aí a pessoa vai estar muito mais aberta. Sim. E nesse sentido, até uma coisa que eu acho que é interessante todo mundo, a minha opinião, né, é o que eu falo com meus filhos. Eu tenho um filho de 11 anos e uma filha de 8. E eu já procuro ter conversas assim, deles não ficarem, né, tão fixo, né, nas convicções deles. Eu tenho muita sorte, eles são crianças excelentes, mas ao mesmo tempo eles vão muito bem na escola. E aí o mais velho já vai ficando mais, sabe, cabeçudo, teimoso, umas coisas, situações. E não ouve tanto. Só vai piorar, viu? Exato. Vai ficar adolescente, você é o burrão, né? Vai assim. Mas enfim, é de justamente dar... enxergar, pelo menos de uma maneira positiva, vendas e desenvolver a habilidade de vendas. Porque, por exemplo, você conhece uma parceira, você conheceu seu namorado, sua esposa, de certo modo você estava vendendo o seu peixe. Uhum. Então, às vezes, eu não sou vendedor, mas deveria. Mas um vendedor não daquele de carro antigo, aquele estereótipo, né, que fica querendo empurrar tranqueira. Sim. Mas um vendedor que está realmente querendo entregar uma solução, Não, e dentro das empresas, todo o trabalho que você faz é convencer alguém a te ajudar naquilo, né? Isso é uma habilidade de vendas. Sim. Né? Você mostrar o motivo
daquilo. E aí vou aproveitar e vou dar uma outra dica de livro, que é muito nessa linha do que você falou, que chama Vender é Humano. Ah, do Daniel Pink. Daniel Pink. Ah, eu adoro isso. É muito Esse bom. livro é sensacional, porque Sim. ele fala da venda comercial e da venda não comercial. Sim. E que todas as pessoas, elas têm essa habilidade de convencer o outro. E vender Sim. é isso, né? É. É você convencer o outro Isso. de que ele precisa daquilo, ou que você precisa do tempo dele para alguma atividade. Isso. Que... E eu sei que não é o seu tom, não é a sua intenção, mas só para o ouvinte, né, entender que a gente não está falando no sentido de ser maquiavélico, não, né? Não. É de realmente... Vender é humano. Isso, mas... Né? mas... No bom sentido. Isso, exatamente. É isso que é o meu esclarecimento. Porque às vezes parece que é maquiavelicamente tentar manipular e convencer. Não. Porque isso é uma das coisas que eu acho que, inclusive, é modéstia à parte, segredo. Segredo não, porque eu falo isso para todo mundo. Do nosso sucesso, pelo menos que a gente é a Arc One goza, né? Eu realmente não tenho... Até porque, como eu sou instrutor também, eu nunca quero colocar meu instrutor numa situação que eu não me sentiria confortável. Uhum. E o que eu costumo dizer também é que, como instrutor, antes da gente ser instrutor, a gente precisa aprender. Então, eu também me coloco no lugar de quem está aprendendo. Sim. E eu não quero jamais colocar ali uma situação que eu estou empurrando o curso goela abaixo só porque eu quero bater uma meta de venda. Isso realmente não é uma coisa dentro da minha filosofia. Então, sem dúvida. até parece às vezes que a gente não está querendo vender, sabe? Mas eu realmente tento entender e falar, olha, isso aqui realmente não vai atender o que você está precisando. E aí, muitas vezes, a gente termina falando, olha... Essa situação aqui que você está falando é uma situação mais de borda, já de limite, vai além do que é um treinamento. Você precisa de um parceiro de consultoria, aí eu cito, né, o Multietro, por exemplo, como um case. Olha, agora você já tem uma base aqui para conseguir até aproveitar e ter um diálogo mais de igual com igual com os parceiros de consultoria. Com quem tem experiência em projetos. Isso, né? Exatamente. E aí é isso, a gente entender quais são os nossos pontos fortes, as nossas fraquezas e tentar trabalhar essas fraquezas não como uma desculpa, não usar, eu identifiquei, tá bom, isso aqui eu não consigo. Por exemplo, eu comentei, não é querendo gabar, mas falo inglês. Ótimo. Só que assim, aí tem gente que chega e fala assim, mas você tem facilidade. Poxa, eu fiquei 5 anos fazendo CNA de sábado à tarde, entendeu? Com meus 16 anos, 15 anos. Sim. E aí vem me falar que eu tenho facilidade. É quase desrespeitoso. Foi muito sofrido. Muitas coisas que eu passei, né? Muita coisa que você abriu mão, né? Exatamente. Então, assim, aquela coisa que o pessoal brinca, né? Ou vem as pingas que você bebe, mas não os tombos que você leva. Né? Exatamente. É isso, né? É isso aí. Então, assim... Acho que é importante ter esse olhar técnico, tem cada vez mais ferramentas. Até falando de comunicação, me permite um adendo, você falou de inteligência generativa. Qual que é a nossa interface, como a gente se dialoga, como a gente usa essa inteligência generativa? Se comunicando com ela, né? Via prompt, etc. Exato. Então conversando. Daqui a pouco vai evoluir cada vez mais para você poder falar de fato. Sim. Mas qual é o vocabulário, qual que é o repertório que você vai ter para poder expressar a sua necessidade, para você poder articular o seu problema? Sim. Né? A capacidade de você fazer boas perguntas. Isso, de você identificar qual é o cerne, né? Mas deixa eu entender, por que eu preciso disso? Por que eu preciso de ajuda? Então, é realmente uma coisa muito importante. E ainda mais, e essa habilidade eu entendo que cada vez é ainda mais importante porque a tecnologia está mudando cada vez mais rápido. Sim, sim. Então, esse conhecimento aqui... Não, 20 anos atrás... Você tinha versões de software que eram liberadas a cada 3 anos. Isso, 3, 4 anos. Hoje você tem versões sendo liberadas a cada 3 dias. Exatamente, né? exatamente. Por exemplo, pega o caso do Google Workspace. Todo dia chega um e-mail marketing falando das novidades. Todo dia. Exatamente. Não tem uma falha, tem um recurso novo, tem uma funcionalidade nova, tem um jeito novo de usar. Isso. E todo dia. Exato. Né? Não falha um. Exatamente, eu estava pensando aqui nas situações. Eu lembro quando a gente falava disso para uns parceiros, clientes novos, às vezes, até eu acho que com você, uma vez você teve uma oportunidade ali, eu fui dar treinamento de usuário final. Aonde foi? Não sei se foi aqui perto, inclusive. Acho que no Itaí. Enfim, mas isso deve ter uns belos 15 anos aí. Não, 15 não. Talvez uns 10. Mais de 10, eu acho. Mas enfim. E aí, quando eu comentava disso todo dia, né, tem novidade... Hoje é mais ainda, mas na época era talvez toda semana, cada 3 dias, enfim. Mas o pessoal ficava até assustado, falava, mas peraí,
todo dia, então, vou tentar fazer o treinamento. E isso é uma coisa interessante, porque justamente, às vezes, as mudanças são tão pequenas que passam imperceptíveis. Sim. Você tem um elefante aqui na sala que entrou, né? Tem um exercício do gorila, você já viu? Sim. Pede para a pessoa ficar contando ali as pessoas, tal, e aí entra o gorila e você não vê. É. A mesma coisa, é tão elegante às vezes essas novas recursos que você, se não passar por uma reciclagem ou admitir a possibilidade que você não sabe tudo, deixa eu consultar aqui Sim. essa página que fala sobre atualizações, etc, eu ver o que de repente me passou desapercebido. Muito Você bom. vai estar se privando de ser um melhor profissional. Sem dúvida. Maravilha, Marcos. Bom, a gente está chegando aqui ao final do episódio. Eu queria aproveitar que você falou, né, que a ArcOne é constantemente premiada e vocês são parceiro de treinamento já há vários anos consecutivos, o melhor da América Latina. Opa, obrigado. Então, parabéns, Marcos, pela trajetória. Digo com bastante tranquilidade que a empresa de vocês é admirável. Obrigado. Eu admiro você muito como profissional também. E agradeço novamente a sua presença aqui. Se você quiser deixar mais um último recado para a turma, fica à vontade. Obrigado. Eu reforçaria o que a gente comentou aqui da importância. O técnico, naturalmente, é importante, mas no final das contas, são pessoas que vão usar essa tecnologia. Então, se você não desenvolver essas habilidades pessoais, e isso, existem famílias que são destruídas porque a pessoa não desenvolve essa habilidade pessoal. Uhum. E até uma coisa que a gente terminou não falando, que eu acho que é uma outra habilidade que permeia ali tanto a habilidade pessoal quanto profissional, é uma coisa que parece até pecado, é falar de dinheiro. Uhum. A pessoa saber fazer gestão de finanças pessoais, isso daí é uma coisa que muita gente relega, acha, eu vou ganhar mais dinheiro, e não... Eu conheço gente que ganha 50 mil por mês. Sim. E vive com a corda no pescoço, Sim. não tem nada guardado, está endividado. É verdade. Então, acho que um último conselho aí que eu daria para as pessoas seria isso. Observar isso, procurar uma evolução constante, gastar o tempo ali que fica ali das redes sociais, às vezes procurando... Tem podcast muito interessante, né? Eu gosto muito de Inteligência Limitada, Sim. tem alguns. E o seu agora também, né? Muito bom. E obrigado pelas palavras. Você também, você sabe o quanto eu admiro você, a equipe lá da Multiedro. Vocês também estão de parabéns. Aí eu acompanho a jornada de vocês. E é um prazer estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite, viu? Beleza, Marcos. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou o nosso podcast hoje. E para deixar claro novamente, a Multiedro não é um parceiro de treinamento de Google Cloud. A gente trabalha em parceria com a ArcOne para aquelas necessidades dos nossos clientes em capacitar seus profissionais, a gente fazer algo em conjunto. Então conte com a gente para os teus projetos de nuvem pública usando o Google Cloud e a gente vai te ajudar a conversar com a ArcOne para capacitar a tua equipe de maneira profissional com material oficial do Google sempre que for necessário. Obrigado por assistirem, dê aquela curtida, comente com os teus colegas sobre a nossa, sobre as nossas entrevistas e até o próximo episódio.